deixa eu falar. Vamos gravar, depois eu falo pra vocês. Pode começar então? 5, 4, 3, 2, 1. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pra Ser Sincero Podcast. Hoje eu, Danilo Jeremia, juntamente com Edurs Miranda. Fala galera, finalmente voltamos. E André Rocha. Fala galera, finalmente voltamos. Nós vamos discutir um pouco sobre um projeto de lei que está em andamento no Congresso, Edurs, é isso? Isso, está sendo debatido, né? Não está bem em andamento em si, estão debatendo sobre isso. Entendi, que é um projeto sobre o homeschooling. Os pais teriam esse direito de educar seus queridos filhos dentro de casa? Como seria organizado isso? Logo depois dos recadinhos. Recadinho principal, seguir Pra Ser Sincero no Instagram. Pra Ser Sincero Podcast. Vai que Pra Ser Sincero tem vários. Não é podcast é nosso. Não é do Humberto Guest. Nossa. Por sinal, ele tá vivo? Tá vivaço ainda. Graças a Deus. Amém, Senhor. Vinheta. Em nome da educação escolar, estamos cada vez mais roubando das crianças o tempo e a liberdade de que necessitam para se educarem por conta própria por meio de seus próprios métodos. Criamos um arranjo educacional no qual as crianças devem suprimir seus instintos naturais, os quais as estimulam a estar no controle do próprio aprendizado, para, em vez disso, simplesmente seguir automaticamente métodos e caminhos criados para elas por adultos, e os quais não levam a lugar nenhum. Quem disse isso foi Peter Gray, no seu livro Livre para Aprender. Peter Gray é um psicólogo que leciona no Boston College, especialista no assunto. Ele defende que a ideia de que as escolas, do modo que está organizado atualmente, limitam a capacidade de criatividade das crianças. Em mais um trecho ele fala sobre a criatividade. Esta incrível vontade de aprender e esta enorme capacidade de aprendizado não são desligados quando a criança faz 5 ou 6 anos de idade. Nós é que as desligamos por meio do nosso coercitivo sistema educacional compulsório. A maior e mais duradoura lição trazida pelo nosso sistema escolar é que aprender é algo maçante, que deve ser evitado ao máximo possível. Edwards Miranda, fala aí. Homeschooling. Quais são o que a galera que é contra? O que eles alegam que não vai dar certo? Ou melhor, vamos começar um pouquinho antes. Em suas palavras, homeschooling. Cara, ergue o seu microfone. Tá me ouvindo? Não sei, editor, você tá ouvindo ele? Tá me ouvindo? Claro que não, mano. E agora? Tá me ouvindo? Tá vendo? Eu nem tô com fone de ouvido e sei que você tá fazendo errado. Eu tô errado. ouvindo bem mal, mas eu sei que tá gravando aqui. Agora minha voz como é que tá? Sempre teve bom. E eu? Sempre teve bom. Do Eders tá baixo. Ainda? Não, tá de boa. Então, homeschooling, diferente do que a maioria das pessoas pensam, acha que é só você jogar uma criança dentro de uma sala ali, colocar comida pra ela não morrer de fome e jogar livro pra ela ler e pronto, ela vai sair de lá formada. Não é bem assim. A ideia é que a criança não necessita ir para um lugar, se juntar necessariamente com várias outras crianças para aprender algum assunto específico. Ela pode fazer isso através de aprendizagem com o pai, aprendizado, né, com o pai, com a mãe, com a tia, com a avó. Pode ser inclusive um professor. Isso que tem muita gente que fala, nossa, mas os pais não têm. A pandemia mostrou que os pais não têm condições de educar o filho em casa. Então, como é que você quer fazer homeschooling? Mas você pode contratar um professor. Né? Tipo, para e pensa assim, eu tenho um vizinho na minha porta da frente que ele tem 2 filhos. Faria super sentido, digamos que eu não manje nada de italiano e queira ensinar italiano para os meus filhos. Eu falo italiano. A gente junta nossos filhos em determinados horários e contrata um professor que vai ensinar eles. Sim. Isso é algo que não é nada diferente de uma escola em muitos aspectos. Na verdade, se a gente colocar como é que é dividido a escola atualmente,
Até quinta série, se eu não me engano, um professor dá conta de todas as matérias, disciplinas, né? Exatamente. No máximo ali você tem 2 professores. Então, na verdade, você está pagando a escola mais ou menos para gerenciar esse serviço, Isso. de contratar um professor, né? Com Agora, problemas. Com problemas que ele não tá só para o seu filho. Exatamente. Geralmente numa sala, se a gente está falando de uma sala de ensino privado, geralmente vai ter ali umas 20, 30 crianças. Porque aí que entra, tem bastante coisas no sentido do aprendizado que o ideal por sala seria 20 alunos. Porque Isso depois, no máximo. Depois o professor não tem capacidade, tempo, desenvoltura para atender todo mundo. Cara, e olha, E a realidade 20 já é muita gente. 20 já é muita gente. Eu sou professor, só que eu dou aula em cursinho preparatório para vestibular, para concurso público. E eu tenho em média ali 30, 40 alunos que são em sua maioria já adultos. E é difícil você tratar de adultos. Os adultos não sabem muitas vezes explicar o que ele tem dúvida. Ele não sabe exatamente o que ele entendeu. Ele sabe que não entendeu, mas o quê? E muitas vezes ele não fala. Agora para pensar numa criança. E aí, se a gente for para o ensino público, que é a grande maioria dos brasileiros colocam suas crianças, você vai facilmente encontrar numa sala de aula 40 crianças. Você acha de verdade que o professor consegue acompanhar as dúvidas daquela criança? É impossível. E aí, o que você me perguntou, quais são as principais questionamentos contra a homeschooling? No Brasil, na verdade não só no Brasil, no mundo todo a questão de Eu homeschooling... posso te falar e você pode discutir qualquer uma, né? Bora, então vai lá. Ó, galera, o homeschooling não é um experimento educacional alternativo à educação praticada nas escolas. Não é um instrumento. Não é um experimento educacional. Não, eu concordo que não é. Mas esse é um dos argumentos, não que eles são Sim, válidos. sim. Veja, ao longo de toda a humanidade, ensino foi passado de alguém mais velho, que na sua maioria sempre foi um tutor. Se você pega... Claro que na Grécia tinha poucas pessoas que estudavam, mas você pega ali Alexandre o Grande. Ele foi educado por Aristóteles, não foi? Ai. Então, tipo, você vai tendo várias pessoas importantes que eram ensinados por tutores, e isso se continuou. Esse modelo de escola vem do século XIX, numa sistematização de ensino, e muita gente chama de teoria de conspiração, mas sim, ela foi criada com o objetivo de formar guerreiros, soldados. Militares, né? Isso. Então, é isso que esse artigo que tem essa contrapartida escreve, porque o contexto da escola... Aí todo o formato que você pensa dos meninos Uniforme. hoje, uniforme, fileira... Corte de cabelo antigamente. Exato. Se assemelha bastante, talvez, uma escola militar, né? Exatamente. Aquela é a essência do que era para ser uma escola. Exato. E as pessoas não... Eu acho que se perdeu isso, mas na Prússia, século XIX, era um Exatamente. império expansionista. Você é uma pessoa inteligente. Muito obrigado. O nosso intelectual, né? O pseudo, André. né? Muito mesmo. Não, agora eu Agora eu sou intelectual, tô mudando. né? Acho que você estuda de verdade. Olha só, com eu sou uma pessoa evoluída. Ai. No século XIX, a Prússia queria expandir o seu império e eles começaram a pensar: como vou criar melhores soldados? Simples, tornando toda a minha população um soldado em construção. Você coloca todo mundo numa sala, você ensina a questão de hierarquia entre aluno e professor, tanto é que existia aqueles... esqueci o nome, tipo um palco em que o professor era superior ao aluno, não era só para uma questão do aluno... A estação do professor era um degrau a mais dos alunos. Os alunos todos uniformizados, respeitam os horários na questão de tocar o sino para entrar, tocar o sino para sair. Toda sirene, né? Tudo momentos regrados, se refere ao professor como um ser superior. Eles aprendem o que simplesmente colocam sem poder questionar. Isso é literalmente uma formação militar. Sim. Eu sou militar, eu participei dessa formação militar. Desse processo aí. Exatamente assim. E as pessoas não enxergam que a escola é esse processo. Talvez se a gente pudesse apontar o maior defeito disso é aquilo que eu estava comentando um pouco no começo sobre o Peter Gray, que ele fala que é exatamente isso que destrói a criatividade e o estímulo natural que toda criança tem em ir atrás de conhecer, porque a criança em si, ele está automaticamente o tempo todo interagindo com a natureza, eu digo interagindo com o meio. Ele está quebrando um copo, ele está jogando, ele está comendo coisas que não deve. Não é que ele não sabe, aliás, ele não sabe, por isso que ele está experimentando. Toda hora ele experimenta, o que acontece se eu derrubar esse copo no chão? Quebra.
Mas todas as coisas que eu derrubo no chão quebram? Eu não sei. A criança começa a derrubar tudo ou não. Começa a aprender. Começa a aprender. E aí o Peter Greer fala que isso é cortado quando a gente entra na escola. E na escola ela dá várias rasteiras na criança, porque, para só, a escola foi feita para o aluno se frustrar. Independente da capacidade porque a gente sabe, tem pessoas que aprendem mais fácil, tem pessoas que levam mais tempo para aprender, tem mais facilidade, mais dificuldade, mas olha só, eu tenho uma sala de 30 pessoas. Eu não consigo jogar a matéria, adiantar a matéria muito, porque eu tenho alunos que têm muita dificuldade. Então eu preciso dar uma diminuída na velocidade. Ao mesmo tempo, mesmo diminuindo a velocidade, muitos desses alunos precisam de um acompanhamento pessoal que eu não consigo dar como professor. Enquanto estou fazendo isso, aquele aluno que é muito mais rápido para pegar, ele se frustra, porque ele, caraca, mas que merda, eu tô aprendendo aqui e fica nesse lenga-lenga. Ele força que todas as pessoas sejam algo em torno do mediano e todo mundo é frustrado. Isso acontece. Eu, como professor de criança, é notável os que estão lá perdendo tempo e os que realmente precisam de ajuda, tá ligado? E aí você vê, você não consegue ajudar quem tem dificuldade, porque eles ficam o tempo todo pensando, eu sou um merda, porque eu deveria ser pelo menos um mediano e não consigo acompanhar. O que é bom, fala, que merda que eu tô fazendo aqui, eu tô perdendo tempo à toa, porque eu sou muito mais rápido que isso. Ninguém sai feliz. Maçante, né? E todo mundo sabe isso. O que me frustra numa discussão de homeschooling é que todo mundo sabe disso. Eu, como professor, sei disso. O pai sabe disso. Todo mundo passou por isso, mas todo mundo fala a mesma coisa. Mas precisa, gente. Precisa passar por isso. A gente vai terminar os 3 pontos aqui e a gente vai comentar sobre... Não é que a gente tá atacando no sentido que a gente não gosta do sistema educacional. Apesar de não gostar, mas isso é irrelevante. Apesar de ter, na verdade, críticas. Sim, tem não é que suas não gostar, vantagens, tem, não é de todo ruim. Exatamente, na minha visão, claro. Tem escolas muito boas que conseguiram Mas adaptar alguma coisa. A ideia aqui é defender o direito dos pais terem essa opção de educação. Se quer colocar numa escola, ótimo, é válido também. Mas os argumentos utilizados para não fazê-lo que estamos atacando aqui. Sim. O segundo argumento que ele traz aqui é que os pais não são suficientemente qualificados para educar seus próprios filhos. Isso tem certa verdade. Não é todo pai que é qualificado, mas como eu disse, homeschooling não necessariamente precisa ser os pais. Pode contratar um professor. Eu tenho o caso da minha sogra, ela é professora, a minha cunhada é professora também, e elas fazem reforço escolar em casa. Os pais contratam elas para dar algum reforço na escola. É exatamente isso que é o homeschooling. A essência do homeschooling é isso. Bom, eu não aprendi a ser alfabetizado, vou contratar alguém que sabe alfabetizar para chegar aqui e alfabetizar meu filho. É tipo contar os meios, né? Esse serviço delas não vai ser o meio para a escola, vai ser o fim. Vai ser direto. Você não precisa pagar uma escola ou pagar um político para fazer uma escola para colocar o seu filho lá. Não tem essa necessidade, até porque você consegue adaptar. E tem mais. Aí eu me considero um pouco mais radical nesse ponto, que foi até aquilo que você falou. Se você consegue ler e escrever, você tem todos os mecanismos disponíveis para fazer homeschooling em casa. Porque hoje, com informação, com internet, você consegue praticamente tudo. Tem bastante material didático, Sim. É isso que você quer dizer? Inclusive, não só material didático, mas outros professores ensinando você a ensinar. Outras pessoas, usa essa técnica aqui, usa esse material aqui, faz isso, você testa. Bom, esse modelo não deu direito, meu filho não se apegou. Deixa eu fazer o do professor 2. O professor 2 fala isso, esse material. Deu certo, vou continuar. Se você tiver vontade e tempo, você consegue fazer isso. Claro, não é para todo mundo. O homeschooling, ele nunca foi uma tentativa de uma proposta de uma solução da educação. Assim, né? O homeschooling nunca veio para tentar solucionar o problema da educação brasileira. É isso que as pessoas confundem. Quando a gente está falando de homeschooling, as pessoas acham, vamos acabar com a escola? Não, nada a ver. A gente só quer que algumas pessoas que têm a capacidade de ensinar melhor o seu filho possam fazer isso sem ser de escolher. Sem não é que ser as ilegal. Pessoas que até tenham essa opção, tenham a vontade e a disponibilidade de ensinar o seu filho, mas também não querem ser. Não quer, e tá tudo bem. Você não quer, tá tudo bem. Que a gente tá defendendo que a pessoa tem essa possibilidade de escolha de fazê-lo se eu quiser. Inclusive, algum tempo atrás, era até ilegal. Veja só que pessoas podiam ser presas por isso. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Hoje, como é que tá essa discussão atualmente? Até 2018, o que acontecia? Porque na Constituição brasileira não diz que você é obrigado a ter seu filho na escola.
E diz também que a criança, ela, vamos dizer assim, a educação da criança é privado aos pais, é privativo. Eu escolho a educação que eu quero dar pro meu filho. Porém, existe o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que determina que as crianças tenham que ir para a escola. O direito de ir para a escola. É uma obrigação, inclusive. Você pode ser preso por abandono intelectual, que se chama isso, você não matricular uma criança na escola. Ah, tá. E aí chegava nesse embate. Eu quero fazer homeschooling, a Constituição diz que eu posso, porque é meu direito, só que o ECA diz que eu sou obrigado a matricular na escola. Então acontecia muitos casos de ficar na mão do fiscal. Sabe aquele velho jogo da mão do fiscal? Eu tenho alguma treta com algum professor da Secretaria de Educação, ou a diretora da escola não gostou, me denuncia, o meu vizinho me denunciou porque eu não levei na escola. Aí ficava aquele processo. Em 2018 o STF determinou, não é ilegal você fazer homeschooling em casa. Tá. Porém, precisa de uma legislação própria. O que não tem até então. Precisa por isso que regulamentar. Isso, existem muitas, em alguns estados estão criando, eu acho que o estado que está indo mais avançado nisso é em Santa Catarina, que eles já estão praticamente aprovado a questão do estatuto lá do homeschooling, tá no Distrito Federal agora. A ideia é que cada estado tenha a sua regulamentação para nortear isso, para que de fato não tenha mais nenhum problema jurídico. Mas até um tempo atrás, o pai tinha que ficar indo respondendo à justiça porque não colocou o filho dele. Sendo o filho dele extremamente mais avançado que qualquer criança na escola. É bizarro. Da idade dele, né? Da idade dele. Da idade dele, exatamente. Muitas vezes até que outras idades também. Terceiro argumento que você gosta bastante. E a socialização? A socialização. Esse, na verdade, é a primeira coisa que qualquer um fala. Espantalho. É um espantalho total, mas vamos pensar de um ponto de vista mais boçal, vamos tentar imitar. Quando você vai para uma reunião do seu filho na escola, isso passou aí comigo, a maior reclamação de todo professor era: ele conversa demais, ele não para de falar, ele não presta atenção na aula porque ele fica brincando. Ué, eu estava me socializando. Então o problema na escola era porque eu me socializava demais. Ninguém manda o filho para a escola para se socializar. Manda o filho na escola pra ser... não é educada a palavra, eu esqueci a palavra, até minha sogra falou. Sogra, um beijo. Um abraço para a sogra do... Minha sogra Andréia. Andréia, um abraço. Andréia. Ela da onde falou, ela é? Ela é de São José dos Campos. Um abraço para São José dos Campos. Ela não lembra agora, mas educação é algo relacionado a pais. E é informação, algo assim, conhecimento, algo nesse sentido. Entendi. Você manda o filho para a escola para adquirir esse conhecimento, não para se socializar. Agora, se a gente for levar isso para algo um pouco mais avançado, existem estudos feitos principalmente no Canadá e nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não tem muito, porque hoje no Brasil temos aproximadamente 8 mil famílias só que praticam isso, então não é um dado amostral relevante. Estados Unidos e Canadá é maior, que em média as crianças que praticam homeschooling, ou ela tem a mesma habilidade cognitiva de socialização que uma criança de uma escola normal, quando não maior. Nunca, pelo menos no estudo, não chega a ser... Não há um prejuízo na socialização nas crianças que têm homeschooling. Exatamente. Por quê? O homeschooling, ele não visa aquilo que eu falei no começo, trancar uma criança dentro de uma sala de casa e falar, você vai aprender o mundo a partir dos livros. Não. É fazer... Não, manda mesmo pro colégio. A ideia é fazer exatamente o contrário. Hoje a gente está falando sobre a questão de gravidade. Então vamos levar por ter um museu de tecnologia, um museu de alguma coisa aqui, vamos levar para ele ver como é que funciona isso. Estamos falando da história do Brasil, vamos visitar aquele museu na cidade. Enquanto eu estou explicando isso, ele está vendo na prática. Mas isso na escola tem também, só que uma excursão a cada 2 meses, e olhe lá, quando é possível. No geral, as crianças em homeschooling vão sair muito mais de casa para aprender, para fazer, e principalmente ter socialização com o adulto. Um grande problema é que você socializa demais, você coloca as crianças no meio, você percebe que as crianças numa escola, numa creche, ela tem quase que um dialeto próprio,
todas elas falam da mesma forma. São monossilábicas, falam as mesmas gírias, tem o mesmo tipo de pensamento. Até quando a gente fala, tá chegando a época da adolescência, tá todo mundo rebelde. Porque são todos eles do mesmo jeito. Aí quando você começa a colocar na criança idades diferentes, porque ela vai para um jiu-jitsu, ela vai fazer o futebol, ela vai para natação, ela vai para um grupo de leitura, um grupo de música, ela vai ter crianças, ela tem 7, vai ter crianças de 11, vai ter crianças de 6, vai ter crianças de 12 e por aí vai. Ela vai aprendendo outras formas e tendo mais socialização com o adulto. Então ela tem um repertório, uma base social muito maior do que teria na escola. Seria improvável a escola dar uma socialização maior do que é possível com os pais. Entendi. Muito bom. Aí, esses são os processos que a gente identifica da resistência ao homeschooling. A gente começou falando sobre também as vantagens. A gente não classificou, mas a gente estava falando ali como que a escola ela meio que inibe, ela que corta um pouco dessa criatividade, que é que eu tô batendo, vocês não perceberam, mas é uma coisa que eu tô batendo forte. Acho que ele teve um sério problema com criatividade. Tenho ainda. Não deixaram você ser criativo, cara? Eu recomendo a palestra do Robson. Eu poderia falar o nome dele completo aqui, né? Seria bom, né? Mas cadê o Robson? Ele é o Robson do homeschooling. Robson. Não, porque tinha um... Ah, tá aqui aberto e eu tô moscando. Ken Robson. Quem? K-E-N Robson. O nome do TED dele é Será que as escolas matam a criatividade? E segundo ele é o seguinte: nosso atual sistema educacional acaba com a criatividade e a curiosidade naturais dos jovens ao forçá-los a se configurar dentro de um molde acadêmico unidimensional. Esse molde pode funcionar bem para alguns, principalmente, como diz ele, para aqueles que querem se tornar professores universitários. Ele ainda segue: creio que a nossa única esperança para o futuro é a adoção de uma nova concepção de ecologia humana, uma em que começamos a reconstruir nossa concepção da riqueza da capacidade humana. Nosso sistema educacional explorou nossas mentes como explorarmos a Terra, em busca de um recurso específico. E, para o futuro, isso não serve. Temos de repensar os princípios fundamentais em que baseamos a educação de nossas crianças. Por meio deste processo educacional compulsório e massificada, a curiosidade infantil e o impulso natural... Eu já li isso, não? E o impulso natural pelo aprendizado são continuamente substituídos por um sistema de controle social que ensina às crianças que seus interesses e observações não importam mais. Desde criança. Isso faz sentido, faz total sentido. Já não importa mais o que ela é claro que é um dado meio que assim, anedótico, né? Não serve para meio científico, mas se você parar para pensar, as grandes mentes que a gente tem hoje no mundo, pessoas que criaram coisas totalmente fora da caixa, que revolucionou a forma que a gente vive, elas são pessoas que geralmente não são muito bem aceitas no meio escolar. São pessoas que geralmente largou faculdade porque não via sentido naquilo, largou um estudo, não que não dava importância à educação, mas não via na educação convencional aquilo que se movia. Porque e é real, você consegue perceber isso, que quando você começa a se destacar no meio de um grupo, você é visto de forma ruim. E esse destaque pode ser algo eu tenho uma criatividade maior, eu crio histórias bem, eu sou muito inteligente na área de matemática, aí começa o bullying, aí começa toda aquela situação que o grupo começa a se sentir acuado em meio a uma pessoa e você é o diferentão, você começa a ser separado. Então a escola, ela não tem um objetivo de criar pessoas para o mundo atual que a gente vive. Um dos argumentos, inclusive, é que a criança vai para a escola para aprender a pensar. Sim, o que não é. A verdade é que a gente, como ser humano, a gente já nasce pensando. O professor, é até aquilo que eu te falei mais cedo, as pessoas têm a visão do professor como um passador de conhecimento. Não é. O conhecimento está aí, todo mundo tem que ir buscar. Você tem que criar. Quando eu vou ensinar física para um aluno, eu não posso ensinar para ele uma fórmula para ele decorar, porque eu não estou ensinando física.
Eu tenho que ensinar ele a entender, pensar e mostrar que a fórmula é só a aplicação daquilo que ele já conseguiu pensar. Já está observado. Que já está observando. Então, tipo, o professor é como se fosse um guia. O caminho é esse daqui, você talvez consiga ir por ali e tal. O caminho mais fácil é esse, mas ele leva o aluno. A informação já está ali. E é isso que as pessoas não enxergam. E aí você vê hoje problemas com EAD, por exemplo. Eu estou na faculdade de EAD. A maior parte dos meus colegas de faculdade não conseguem ir muito bem porque, tipo, precisa do professor lá para tirar dúvida a cada instante. Mas, tipo, cara, a gente tem mais informação do que qualquer lugar no mundo. Você joga no YouTube, você tem milhares de aulas do mesmo assunto. Não é possível que você não consiga pesquisar. Essa ânsia por conhecimento se dá somente em pessoas que aprenderam a pensar por conta própria. Que a escola vai quebrar. A escola não faz com que você pense. Até porque você vai fazer uma prova em que o professor decide o que é importante que você saiba ou não. Tipo, eu estudei história lá. Aí o professor quer que eu decore datas. Será que data é realmente o mais importante para se aprender na história? Será que talvez o contexto em que vivia não era mais interessante? Entender toda a situação? Por que as pessoas estavam pensando aquilo naquela época? Faz mais sentido para você trazer a história para a realidade de hoje. Então, a escola, ela talvez tenha sido muito útil em algum momento, pela questão de... Antigamente não era muito fácil ter essas informações, eram poucas pessoas, aí você centralizava, tinha poucas pessoas capazes de ensinar, você centralizava ali. Então talvez ela foi muito útil. Mas hoje em dia, para o mundo que a gente precisa, a gente não pode ter pessoas que pensam igual o tempo todo. Pessoas que só sabem apertar uma chave, só sabem ir para um lado e para o outro. As pessoas têm que resolver problemas, saber inovar, diversos caminhos. E isso se só ensina com criatividade. A pessoa tem que estar o tempo todo ali vendo os problemas do mundo, não através de um livro. Entendi. Bora concluir? Bora. Qual é a sua conclusão, André? Minha conclusão é que... Peguei de surpresa, foi? Não. Não tava esperando? Não. Eu acho que os pais devem decidir que tipo de educação quer dar pro filho. Simplesmente, se quer mandar pra escola, manda. Se quer ensinar em casa, ensina. Eu sei que não é pra todo mundo, porque o pessoal já pega homeschooling. Como é que vai ser a sociedade se todo mundo fizer homeschooling? Não é assim, tá ligado? Isso não vai acontecer. E como se no caso, todo brasileiro, todos os pais do Brasil quisessem de fato ficar fazendo homeschooling. Porque eu acredito que a maioria não queira fazer isso. Um monte de pai não aguentava ter os filhos em casa nessa pandemia. Agora, é doido pra socar o filho numa escola. Pois Porque a educação antigamente era homeschooling, né? Ou seja, acho que a nossa discussão aqui é mais voltada pra quebrar isso e ficou mais fácil. Sim. Então, a gente quer voltar? A idade das trevas. Terraplanismo aí. Sua conclusão. Cara, Miranda. A maior parte das pessoas que vão falar contra homeschooling, elas não têm dados para falar. Você pode procurar. Geralmente, as pessoas que gostam da ciência, para esse assunto ninguém usa ciência, estudo científico. Se você for procurar qualquer estudo científico, ele vai mostrar estatisticamente, cientificamente, que é o que as pessoas gostam, que o homeschooling na maior parte dos casos é superior ao ensino normal. Quando não é superior, é igual. Em capacidade de socialização, em capacidade intelectual, capacidade cognitiva, em todos os aspectos, ele é igual ou melhor. Mas você não vê estudo científico sendo debatido nesse caso. Nesse caso é só, eu acho que não vai ser bom. Eu acho que é terraplanismo. Tem muita discussão também em relação à legislação de como é regulado isso, não é não? Sim, tem. Por exemplo, se eu não me engano, acho que está na Constituição isso, que é dever do Estado prover a educação, a saúde, essa porra tudo. Sim. Então, quando a gente individualiza isso no sentido que agora é responsabilidade dos pais, o Estado perde um pouco desse controle. Ele perde um pouco desse controle. Mas eu nem entro muito nessa questão, porque a maior parte das pessoas não ligam. As pessoas já se acostumaram que o Estado tem o direito de estar na sua vida o tempo todo. Tá tudo bem. Se você pensa assim, show, ótimo. Viva a sua vida, deixa os outros viverem a dela. E não venham querer falar que... Porque
eu vi muito disso. A pessoa chegar e falar assim, isso aí é uma pauta de costume. São os religiosos querendo ensinar criacionismo pro filho. São os terraplanistas querendo ensinar terraplanismo pro filho. Foda-se o moleque. Não, beleza, mas ainda assim isso não é verdade. A maior parte desses pais não vão conseguir fazer isso. Não faz. Tem a outra parte. A escola é uma segurança para a criança. Porque a maior parte de abusos dentro de casa é descoberto na escola. Sim, de fato. A maior parte de abusos na escola. E aí, o que a gente faz? Bullying. Quantas crianças não sofrem bullying hoje no Brasil? Quantas crianças não tiveram problemas de autoestima, problemas psicológicos por estar numa escola? A gente teve esse levantamento? Porque se você for levantar isso de, não, mas e a segurança da criança? Então a gente tem que levantar a segurança nos dois cantos. Qual que é melhor? Discutido nos dois lados. Pra gente saber realmente qual que é melhor. Se a pessoa levantar esses dois pontos, vai perceber, cara, beleza, existem alguns pais que realmente tratam os filhos mal, que abusam sexualmente, violentamente, fisicamente, enfim, qualquer coisa. Mas isso não é a regra. E esse pai tem que se ferrar mesmo e acabou. Vai ser preso, morto, sei lá, qualquer coisa. Isso tem que acontecer, mas não necessariamente precisa da escola. Não entrou no mérito de escola, homeschooling ou porque esses problemas que tu citou, acho que tá para além do ambiente escolar. Violência acontece aonde você você estiver. Se estiver na escola, vai acontecer. Se estiver em casa, vai acontecer. Se estiver dentro do carro. A questão é, se você for usar cientificamente, use para os dois lados. Procura cientificamente se o homeschooling é bom ou é ruim. Que aí você vai falar, não tem estudo que fala que escola convencional é melhor que o homeschooling. Então talvez... E outra coisa eu não gosto, não quero que meus filhos estudem homeschooling. Show de bola, concordo com a sua opinião, legal. Deixa os outros tomar conta dos seus filhos. Só. Afinal que era essa, pegando o gancho aí, é a minha conclusão. Porque aí discutiu brevemente aqui sobre as ideias e foi bem resumido, na verdade. Tem muita coisa para falar. O nosso ponto central aqui é as pessoas que querem fazer homeschooling com seus filhos tenham essa possibilidade. Sim. Só isso. Se você acha legal a escola, ótimo, vai lá. Tem gente que não gosta e queria ter uma outra via de educação para o seu filho. É isso. É mais legal que às vezes os pais que falam disso, que tipo criticam, sabe? Não sei se vocês têm muito caramba, esqueci o nome. O André, ele tem mais contato com criança. Deu um branco, eu ia te chamar de Danilo. Ele tem mais contato com criança, talvez ele já tenha visto. Geralmente, algum pai que está fazendo algum tipo de educação um pouco diferente com os filhos, seja na alimentação, seja nota isso? Eu não quero bater no meu filho, eu quero só conversar e tal. Sempre vem gente de fora querer dar palpite na forma de educar o filho. Não, mas você não vai dar doce pra criança? Por quê? Não, mas você não vai falar nada pra criança? Não, no meu tempo não era assim. E aí esses pais sempre pegam e falam, caraca, é um saco isso, todo mundo queria vir tomar conta de como eu educo meu filho. Só que às vezes esses mesmos pais chegam e fazem isso na hora de uma educação domiciliar. Não, essa forma de educar tá errado, mas você estava reclamando que alguém estava se intrometendo em como você quer educar seu filho. Por que agora tá tudo bem? Essa é uma das coisas que eu tenho mais convívio, geralmente. Entendi. O que você acha disso? Eu acho verdade. É verdade esse bilhete? É verdade, Emílio. Para concluir, eu vou falar... Conclua. Um trecho que está no livro Como as Crianças Aprendem, do senhor John Holt, que ele é mundialmente famoso, um educador famoso e defensor ferrenho do homeschooling. Ele diz: queremos acreditar que estamos enviando nossas crianças para a escola para que elas aprendam a pensar. Mas o que realmente estamos fazendo é ensinando a pensar de maneira errada. Pior, estamos ensinando-as a abandonar uma maneira natural e poderosa de pensar e adotar um método que não funciona para que elas e o qual nós mesmos raramente usamos. Bonito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dá tchau, André. Até a próxima. É isso aí, voltamos. Voltemos, caralho. Sem o Vitor, mas semana que vem acredito que ele já esteja por aqui. Já vai estar. Dá tchau, Dudu. Galera, aquele abraço. Quem quiser me seguir, @eu, Miranda, e no YouTube, sem Economic Case. Manu falou. Falou, galera. Obrigado por nos assistirem. Obrigado por nos ouvirem. E semana que vem tem mais, hein? Um abraço pra quem tá nos assistindo aí. Um beijo. Ei, tchau, galera. Me chamo
Me chamo Danilo Jeremias Corta. e aquele abraço. Cortar minha mão na orelha, vocês tudo.